Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que alguns pães ficam com sabor e aroma fortes de fermento. Bom, as funções do fermento biológico nas nossas massas de pães é para dar crescimento, volume, ele ajuda na maciez dos nossos pães. Então, nós precisamos adicionar um agente de fermentação, no caso o fermento biológico, para que os nossos pães sejam levedados, para que eles cresçam e se desenvolvam dentro do forno. Nós temos 3 tipos de fermento biológico, que se diferem entre si pelo teor de umidade e pelas formas de armazenamento que são diferenciadas. Nós temos o fermento biológico fresco, que tem o maior teor de umidade, ele é apresentado no formato de uma pasta e precisa ser armazenado sempre na geladeira. O fermento biológico seco, que são grânulos de coloração creme, que são as leveduras ressecadas por ar quente, então é o fermento fresco ressecado pelo ar quente que se tornam grânulos de fermento biológico seco. E nós temos o fermento biológico seco instantâneo, que também são grânulos, só que são grânulos menores de coloração creme, que tem uma ação mais rápida do que o fermento biológico seco. Então esses 3 tipos de fermento, eles se diferem pelo teor de umidade, né? O fresco é bem mais úmido do que os outros, e também pelas formas de armazenamento, porque o fresco nós devemos conservá-los na geladeira. Além disso, quando nós utilizamos um desses 3 nos nossos pães, nós temos variações de quantidades. O fermento biológico seco instantâneo, ele é 2 vezes mais forte do que o fermento biológico seco e 3 vezes mais forte do que o fermento biológico fresco. Então, quando você for utilizar esses tipos diferentes de fermento, você precisa corrigir a quantidade para que você tenha a massa levedada da maneira correta, com a quantidade correta de fermento, tá? Se você coloca menos fermento do que o necessário para levedar aquela quantidade de massa que você fez, você corre o risco de ter um pão mais baixinho, com menor volume, um pão que fica com o miolo embatumado, que pode solar dentro do forno, porque ele não vai ter força para expandir a massa dentro do forno. Então é preciso sempre colocar a quantidade adequada de fermento nas massas. Agora, se você coloca fermento em excesso, você corre o risco de ter uma hiperfermentação, que é o quê? Uma fermentação rápida e forte. Quando você tem uma hiperfermentação, você tem algumas consequências. O seu pão, ele cresce rápido demais, então se você tiver com ele dentro do forno, ele pode crescer e baixar muito rapidamente, porque as farinhas não estarão prontas, firmes o suficiente para suportar o peso do crescimento da massa. Então, com excesso de fermento, eu tenho um rápido crescimento dentro do forno e posso ter um pão solado, embatumado, porque ele pode baixar pela falta de estrutura na massa para suportar o peso dela quando ela cresce. Além disso, quando eu tenho excesso de fermento na massa, eu posso correr o risco de ter fissuras na parte externa da minha massa, do meu pão, antes de assar. Então, se eu tenho fissuras na parte externa do pão, eu perco o gás e perco umidade. A consequência disso é que eu vou ter um pão de baixo volume e mais seco. Então, sempre preste atenção na quantidade indicada de fermento e no tipo de fermento que a receita pede. Se pedir o fermento biológico seco instantâneo, busque utilizar o mesmo fermento. Se você não conseguir usar esse, você pode utilizar o fermento biológico fresco, mas aí você tem que corrigir a quantidade para você não ter esse desequilíbrio na quantidade de fermento. O excesso de fermento ainda pode deixar o seu pão com um sabor e aroma fortes de fermento. Então, quando o seu pão, quando você corta o seu pão, você sente aquele cheiro forte de fermento, come e você sente o gosto forte do fermento, essa é uma das opções, excesso de fermento na massa. Então, o excesso de fermento vai deixar sabor residual e aroma também residual na massa. Agora, uma dica que talvez você não saiba sobre esse aroma e sabor fortes do fermento dentro do seu pão é que, se você retira o seu pão do forno, não deixa ele esfriar e já o corta, você vai sentir esse cheiro e esse gosto forte do fermento no seu pão. Quando a gente retira o nosso pão do forno, ele continua os processos químicos, os processos de cocção da massa até que ele esfrie completamente. Então, eu ainda tenho coagulação das proteínas, eu ainda tenho gelatinização dos amidos, eu ainda tenho uma estabilização da massa. Se eu fatio esse pão com ele quente, além de eu ter uma textura meio gomosa, porque quando você passa a faca no pão quente, ele vai formando como se fosse um miolo de pão de queijo, a depender do seu mix, claro, né? Mas a maioria das vezes ele forma. Por quê? Porque as farinhas não estão estabilizadas, ainda estão ocorrendo processos químicos dentro daquela massa. E com o fermento não é diferente.
Se eu ainda não tenho uma massa estabilizada, eu ainda tenho fermento aqui dentro agindo, dentro da minha massa. Por isso, o ideal é você aguardar que o seu pão esfrie para somente depois fatiá-lo e depois você pode armazená-lo do jeito que eu indiquei, inclusive, num vídeo anterior aqui sobre como você pode armazenar para aumentar a validade do seu pão sem glúten. Então, as duas dicas desse vídeo são as seguintes. Excesso de fermento pode deixar a massa com sabor e aroma fortes. E fatiar o pão enquanto ele ainda está quente, também você pode sentir o sabor e o aroma fortes de fermento nele. Então, utilize a quantidade indicada na receita e aguarde o seu pão esfriar completamente para somente depois fatiá-lo, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Se você gostou, curta, compartilhe, envie esse vídeo para quem você acha que vai ajudar esse conteúdo, né? Que esse conteúdo vai ajudar. E eu te aguardo no próximo. Um beijo!